Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos aqui no canal. Hoje é o nosso Repaginando a Bíblia. Sim, é mais um capítulo da nossa série Repaginando a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Números. No seu livro de Números, a qual iremos aprender com essa passagem bíblica que está no livro de Números. Amém? Sem muita delonga, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de deixar o teu comentário, em nome do Senhor Jesus e o nome do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. Os personagens principais aqui deste capítulo é Moisés, Arão, Josué e Caleb, isso mesmo. Locais principais: deserto do Sinai e a terra de Moabe. Palavras-chave: peregrinação, deserto e disciplina. O tema do que nós vamos estudar hoje é a peregrinação de Israel pelo deserto, desde o Monte Sinai até as campinas de Moabe. Qual que é o livro que nós vamos estudar hoje? É o livro de Números, tá? Abra suas Bíblias aí no livro de Números, capítulo 9, versículo 17. E no capítulo 33 e versículo 1. Esses são os versículos chaves que nós vamos abordar aqui. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, Números 9, 17. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. 33:1. São estas caminhadas dos filhos de Israel que saíam da terra do Egito, segundo aos seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e de Arão. Número é um dos 4 livros dos Pentateuco. Seu nome provém dos 2 recenseamentos registrados no início do capítulo 1. A lista antiga geração que saiu do Egito. No final do capítulo 26, lista a nova geração que iria entrar na terra prometida. Os eventos narrados cobrem aproximadamente 40 anos de história de Israel, sendo mais detalhadamente registrado ao princípio e ao fim deste período. Aleluia! Esse livro é a perfeita sequência espiritual do livro de Levíticos. Você sabe que a Bíblia é um livro, é um complementando o outro, é uma sequência, sabe? É uma sequência de livros que um vão sequenciando o outro. Que fala de adoração cristã, enquanto Números fala do andar do cristão, em Levíticos vemos formas que devemos cultuar ao Deus Santos. Em Números, a forma de andar neste mundo. Em Levíticos temos o privilégio do cristão se aproximar de Deus. Em Números, a responsabilidade do cristão viver uma vida que agrada a Deus. Em Levíticos, Deus demanda a santidade do seu povo. Em Números, exige fé e obediência. Números era conhecido pelos rabinos judeus pelo nome de deserto, expressão que aparece no primeiro versículo, pois relata a história. É isso mesmo. A história e o acontecimento mais importante da viagem do povo de Deus no deserto. Números, ele relata a história do povo que viajava pelo deserto, desde o Monte Sinai até as campinas de Moabe, na fronteira de Canaã. Essas experiências ao povo de Israel no deserto são consideradas no Novo Testamento histórias registradas para a nossa admoestação, como exemplos para o nosso ensino e instrução. Este, portanto, é o livro de peregrinação, do vaguear, do treinamento e da disciplina de Israel no deserto enquanto caminhava em direção à terra prometida. Deus tinha um propósito definido ao retirar o seu povo do Egito, levá-lo à terra da promessa, Canaã, terra que emana leite e mel. O deserto era apenas uma passagem. E aí, o deserto na sua vida ele só é uma passagem, viu? Não fica achando que você vai viver o tempo todo no deserto sofrendo aí, mais que sovaco de aleijado. Não, esquece isso. O deserto é só uma passagem. Um estágio temporário
mas é necessária, pois foi nele que Deus tratou com o seu povo. É necessário o deserto para que eu e você entendamos o que Deus quer conosco. Porque se nós tivermos só uma vida de bonanças, só uma vida de regalias, jamais nós vai servir a Deus, viu? Tem muitas pessoas que são amantes de si mesmo, tem muitas pessoas que são amantes do dinheiro, tem pessoas que não têm desejo de servir a Deus porque ela é bem financeira. Ela acha que ela tem o dinheiro dela é tudo. Tem gente que se ela não tiver dinheiro, ela não vive. Não é assim que funciona. Tem momentos difíceis da nossa vida sim, tá? Com dinheiro ou sem dinheiro, Deus fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. Após os israelitas fizeram acampados à base do Monte Sinai para quase um ano inteiro, e eles se preparavam para partir em direção à terra prometida. Israel foi organizado e dividido em 4 grupos de tribos, tá vendo? Tem que ter organização. Tá? Quando acampavam, cada um deles, cada grupo, se colocava em um ponto dos cardeais, tendo sempre o tabernáculo no centro, sempre o tabernáculo no centro. A tribo de Levi ficava no meio, em volta do tabernáculo, quando caminhavam. Eu preciso que você entenda o estudo e você viaje na história, tá? Cada um desses quadrigrupos desviam se posicionar de uma forma específica, tipologicamente. Isso nos fala da organização do povo de Deus para o culto do serviço. Agora, é isso que eu queria entender, sabe? O que acontece com muitos crentes no dia de hoje, que eles são mais desorganizados do que os espíritas, do que os satanistas, do que as pessoas que não servem a Deus. Agora, o povo que diz que serve a Deus, às vezes masca chiclete dentro da igreja, fica conversando na hora do culto, é uma falta de reverência. É porque esse povo não lê a Bíblia, porque não compreende a Bíblia. Porque quem compreende a Bíblia entende que nós temos que ter ordem no culto. Cada membro de idade da igreja deve servir o seu dom específico em seu lugar aproximado, no corpo de Cristo. Somente desta maneira podemos caminhar para o alvo, organizados, coordenados, e os nossos irmãos e irmãs. Eu vejo que tem muitos pastores, muitos dirigentes de igrejas que estão sofrendo com a desorganização das igrejas. Os grupos, um brigando com o outro do nada. É o grupo da irmã brigando com o grupo dos jovens, o grupo dos jovens brigando com o grupo das irmãs, o grupo das irmãs brigando com o grupo das crianças, é o grupo das crianças brigando com o grupo dos irmãos, e assim sucessivamente. Ou seja, tem que, se não tiver organização, irmãos, não tem como nós ser organizado. Ponto final. Tá? Os capítulos principais são o 13º e o 14º, que de Cades Barneias, da divisa de Canaã, Deus enviou 12 espias para explorar a terra. Após 40 dias, eles tornaram e deram o seu relato. A terra prometida era realmente boa, mas havia nela muitos fortes inimigos, com incredulidade em seu coração. Eles duvidaram da palavra de Deus, tá vendo? Se nós não tivermos união, se nós ficarmos duvidando da palavra de Deus, a gente só vai ver o tamanho do gigante. A gente não vai ver o tamanho da bênção que está na nossa frente. Murmuravam e se rebelaram. Aquele Deus redimir a escravidão do Egito, com a quais fizeram aliança no monte Sinai, não corresponderam com gratidão. Ou seja, o que mais deixa Deus triste é ingratidão. Tá? Não responderam com gratidão, com fé e com obediência. Assim toda aquela geração foi condenada a vaguear no deserto 40 anos e morrer ali. Tá vendo? Por causa da desobediência, o povo de Israel, que não estava obedecendo, eles foram praticamente condenados a vaguear no deserto durante 40 anos, tá? 40 anos e morreram ali. As únicas exceções foram Josué e Caleb, e os 2 espias fiéis. Os 2 espias fiéis, os filhos que fizeram aliança com Deus no Monte Sinai. Olha, de todo aquele povo só se salvou Josué e Caleb. Por causa da obediência. Quem não obedece, querido, desculpa, viu? Não chega a lugar algum, tá bom? Após esse período de 40 anos, Israel se encontrava novamente com Cades Barneia. Aqui temos uma importante lição de crença, de desobediência, sempre trazer o atraso ao plano de Deus para os seus escolhidos. Todo aquele que estiver recaída, ainda de estarem aptos a fazer qualquer avanço, deve retornar ao ponto onde ocorreu a queda e recomeçar de novo. Apocalipse 2:5. Ou seja,
Deus não está falando na sua palavra que o homem é sujeito a cair. Ainda que você caia 7 vezes, ainda que você caia 21 vezes, mas você tem que voltar lá atrás e reconhecer aonde que você caiu e recomeçar de novo. Outro capítulo importante e 33º para a lista dos 42 acampamentos do povo de Israel desde o Egito até Canaã. Esses acampamentos podem ser divididos em 4 grupos, tá bom? Quarto acampamento, Ramessés no Egito até o Mar Vermelho. Oitavo acampamento, do Mar Vermelho até o Monte Sinai. 22º acampamento, do Monte Sinai até Gades Berneia. Oitavo acampamento, de Cades Berneias até a terra de Moabe. Espiritualmente, podemos enxergar nessas 4 etapas a fase da nossa vida espiritual, desde a conversão até a maturidade em Cristo. Tá? A primeira etapa do nosso processo de saída do mundo, mas segunda temos Deus lidando com a nossa carne através da sua graça. Na terceira, após Deus nos dar as suas leis, ele continua lidando com a nossa carne, porém agora através do processo de disciplina. Finalmente, na quarta e última etapa, entramos no estádio da batalha espiritual. A história de Balaão, no capítulo 22 ao 24, nos mostra que, por mais que o Senhor discipline e corrija o seu povo, ele nunca abandona e permite que seja amaldiçoado pelos seus inimigos. Deus continua a ser fiel, despeito à infidelidade do seu povo. Ainda que você seja infiel com Deus, ele vai continuar fiel com você sempre. Sempre fiel, sempre fiel, sempre fiel aí com você, tá? E para nós finalizar aqui nosso vídeo, eu quero deixar o último tópico. Miriam, Arão e Moisés morreram todos antes de cruzares o rio Jordão. Isso nos mostra que profecia sacerdócio, ele nos levará até a fronteira, até a terra prometida. Mas somente Jesus, nosso verdadeiro Josué, aleluia, pode nos introduzir a nossa herança espiritual. Espero que essa palavra tenha falado contigo. No nosso próximo vídeo nós iremos falar sobre o livro de Deuteronômio, tá? E conto com a sua presença. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like para poder fortalecer o canal. É isso aí. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento os teus filhos que estiveram comigo desde o começo desse vídeo e estiveram aprendendo sobre o livro de Números. Abençoa a vida de todos em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.